Boa noite a todos. Vamos então dar prosseguimento ao desafio do Evangelho no Lar, iniciando então com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. O Evangelho da noite de hoje, meus irmãos, se encontra no capítulo 15, itens 1 e 2. O de que precisa o Espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e fostes me ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente e preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um desses mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele,
deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o à hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem desse homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. E vemos aqui então, meus irmãos, mais um grande ensinamento de Jesus, a parábola do bom samaritano. Mas primeiramente é necessário com que possamos refletir e entender o porquê de Jesus transmitir grande maioria dos seus ensinamentos através das parábolas. Porque naquela época, os principais ouvintes de Jesus, as pessoas que realmente buscavam compreender os seus ensinamentos, eram homens e mulheres muito humildes, que não possuíam grande poder intelectual. E Jesus então se utilizava, e ainda se utiliza até hoje, das parábolas como um meio pedagógico, a fim de que através daquela história, daquela parábola, que sempre era trazida e possuía características do cotidiano daquelas pessoas, pudessem ser compreendidas de maneira mais fácil, mais simples. E a parábola do bom samaritano, então, ela é fácil de se compreender de certo modo. Porém, a partir do momento que nos aprofundamos mais nos conhecimentos e nas partes cotidianas da época de Jesus, poderemos perceber de que a compreensão dessa parábola se tornará muito mais fácil. Como, por exemplo, na época de Jesus, os judeus viam o samaritano, que é, não por acaso, o personagem principal dessa parábola, como uma raça, como um homem de má vida, como homens impuros, como verdadeiros inimigos. E Jesus então coloca o samaritano justamente como o bom homem, como aquele que de fato amou ao seu próximo. Jesus também diz de que aquele homem que foi tomado em poder pelos ladrões foi deixado sem vestimentas, foi deixado ensanguentado e desacordado, semi-morto. Mas o porquê desses detalhes de Jesus? E acontece de que através das vestimentas, através da fala, através da cor de pele daquele homem ou daquela mulher, se era possível reconhecer e distinguir de qual tribo aquele cidadão fazia parte. E Jesus então acrescenta essa riqueza de detalhes justamente para demonstrar de que aquele homem que ali se encontrava caído não era possível se reconhecer da onde ele pertencia. Jesus então diz que um sacerdote descia de Jerusalém para Jericó. O sacerdote que naquela época era tido como uma autoridade religiosa, como alguém próximo de Deus e principalmente um executor das suas leis. E Jesus então demonstra de que até mesmo aquela autoridade religiosa, que até mesmo daquele que se esperava o amor ao próximo, ele não corresponde. Vem então também um levita, que assim como o sacerdote, também era um profundo estudante, um profundo conhecedor das leis de Deus e das leis do Templo de Jerusalém. E ele, assim como o sacerdote, vê aquele homem e passa adiante. Até que então,
um samaritano, novamente reforçando, tido como um homem de má vida, impuro, um inimigo para os judeus, é aquele que é tomado de compaixão e, de fato, pratica o amor ao próximo e a caridade. Porque a caridade nada mais é do que o amor em ação. E como nós bem sabemos, fora da caridade não há salvação. E que nós então possamos refletir agora, meus irmãos. Será que de fato hoje nós somos os bons samaritanos? Será que hoje, nesses tempos de pandemia, de dificuldade, de tristeza para muitos, será que de fato estamos praticando a caridade? Será que estamos amando ao nosso próximo? E quando me refiro à caridade, não significa exatamente grandes obras ou grandes feitos. Porque como nós muito bem sabemos, a caridade ela pode se manifestar e ela se manifesta nas pequenas ações, nas práticas diárias do nosso cotidiano. Como, por exemplo, uma palavra de ânimo para alguém que se encontra triste, sem esperanças. Como tendo paciência para com os nossos irmãos, para com os nossos familiares que estamos tendo de conviver cada vez mais devido a esse período de isolamento social. Através da prece, que é sim, como também bem sabemos, uma grande ferramenta e que de fato auxilia a nós mesmos e as pessoas. Será que de fato então estamos praticando a caridade nesse momento tão difícil para todos? Será que estamos amando ao nosso próximo? Se hoje fôssemos acusados de sermos cristãos, haveria provas suficientes contra nós? Ou será que apenas leves indícios? Será que de fato estamos sendo cristãos na sua acepção mais profunda e íntegra da palavra, que é agir conforme os ensinamentos de Jesus? Ou será que ser cristão está sendo para nós apenas uma simples denominação? Independente da nossa resposta, nosso íntimo a partir de agora, que a partir então de hoje, meus irmãos, a partir desse momento, possamos então de fato amar ao nosso semelhante. Que possamos praticar a caridade e nos tornarmos verdadeiros cristãos. Essa então é a reflexão da noite de hoje e gostaria então de fazer o meu desafio para uma pessoa que é trabalhadora, que é dirigente de grupo da nossa casa espírita, que é a dirigente do meu grupo de estudo, Sandra Semler. Então está lançado o desafio para que no próximo Evangelho, na segunda-feira, às 8 horas da noite, ela possa nos abençoar com mais as suas palavras e mais os ensinamentos de Jesus. Então vamos encerrar o Evangelho da noite de hoje, novamente, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja.